Olho para os montes, de onde me virá o socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração, e o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Versos de louvor a ti, os meus lábios vão brotar. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração, e o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, meus lábios vão brotar. Bom dia, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz em Cristo Jesus. Mais uma alvorada no altar juntamente com você nesta manhã. Eu quero convidar você para iniciarmos esse tempo em oração. Feche os seus olhos, onde você estiver agora.
Vamos buscar a face do Senhor em oração. Senhor, diante da Tua presença, da Tua santa presença, da Tua poderosa presença, viemos pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nesses dias difíceis que estamos vivendo, Senhor. Que o Senhor conforte, console os nossos corações nesse tempo. E que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje não poderia ser diferente que a palavra consolar. Nos últimos dias temos vivido dias difíceis. Deus tem resolveu levar alguns irmãos bem próximos de nós. Pessoas que nós tínhamos um grande apreço. Muitas famílias têm perdido seus familiares e têm enfrentado luto. É possível que você, ao ouvir esta reflexão, esteja passando por algum conflito ou esteja enfrentando algum caos na sua vida. Talvez você tenha acabado de perder um emprego ou um relacionamento significativo na sua vida está abalado, ou você tenha perdido algum familiar com essa crise, ou algum familiar ou algum amigo seu esteja acamado, enfermo, doente, ou talvez você mesmo esteja assim. Mas eu tenho boas notícias para você nesses dias difíceis que nós temos enfrentado. Deus quer nos abençoar nesses dias difíceis. Deus quer te consolar. Essa é a nossa palavra do dia de hoje. Eu não consigo imaginar uma outra palavra para ministrar nessa manhã que não seja a palavra consolar. Precisamos de consolo, precisamos de conforto. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 4, Eclesiastes capítulo 3, versos 1 e 4, está escrito assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Em outras palavras, a vida é uma série de opostos, de vales e de montanhas, não é verdade? Você já tem enfrentado isto, eu também. A Bíblia diz que às vezes é apropriado chorar, às vezes o luto é apropriado. Na verdade, meu irmão, minha irmã, por mais estranho que possa parecer para nós, Deus também nos abençoa quando nós sofremos. Difícil entender isso, não é verdade? Processar esse luto é absolutamente essencial e é a escolha mais saudável quando você experimenta uma perda. Isso é essencial para a sua saúde emocional, sua saúde espiritual, sua saúde física e sua saúde mental. Na verdade, meu irmão, minha irmã, a dor é a ferramenta de Deus para te ajudar nas transições da vida. Não há crescimento na sua vida sem mudanças. Não há mudanças sem perda. Não há perda sem dor. E não há dor sem tristeza. E quando você está disposto a chorar por sua dor, você permite que Deus o abençoe, conforte e ministre as suas necessidades mais profundas. E eu quero te falar hoje sobre algumas maneiras pelas quais Deus te abençoa e te consola. E a primeira delas é que Deus o traz para perto de si quando você sofre. Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus está perto dos corações partidos, quebrantados. Ele está prestando atenção. Ele não está distante nem indiferente ao seu sofrimento.
Ele está lá com você, Ele está aí com você e nunca sai ou abandona o seu povo. Lembre-se disso, Deus o traz para perto de si quando você sofre. Mas eu tenho mais uma maneira como Deus te consola, ou Deus me consola. Deus sofre junto com você. A razão pela qual você tem a capacidade de sofrer é porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A única razão pela qual você tem alguma emoção é porque Deus é um Deus emocional. A Bíblia nos diz que Deus sofre. A Bíblia nos diz que Deus chora. Jesus conhece todos os sentimentos e todos os tipos de sofrimentos. Em outras palavras, Deus é um Deus sofredor e Deus é um Deus compassivo. Ele não é indiferente, Ele não é apático, Ele não está parado, Ele sofre conosco, Ele conhece o nosso sofrimento. Terceira forma que Deus nos consola: Deus lhe dá uma família da fé para te apoiar. Deus nunca quis que você vivesse sozinho. Quando você carrega tudo sozinho, está carregando uma carga que Deus nunca pretendeu que você carregasse. Deus quer que você divida as suas cargas. Deus diz que nós devemos sofrer em comunidade. A cura vem em grupos. A cura vem através da igreja. A cura vem através da comunhão, da comunidade, do uns aos outros. Nós somos melhores e mais fortes quando estamos juntos. Você nunca deve carregar a sua carga de sofrimento sozinho. Divida suas cargas. Você tem uma família da fé para fazer isso. Procure, participe de uma igreja. Em Romanos 12, nós vemos 3 versículos que ilustram essa verdade. O versículo, capítulo 12, verso 5 de Romanos diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós somos um corpo, estamos juntos nessa. Você não está sozinho nesse sofrimento, nesse luto, nessa dificuldade, nessa adversidade. Você tem uma família da fé para dividir as suas cargas. Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Nós precisamos nos dedicar uns aos outros. Essa é a igreja, um ajudando o outro, um apoiando o outro. A Bíblia diz em Romanos 12:15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E a igreja permite que a gente experimente isso, de estar junto no sofrimento, mas também junto na alegria, de chorar junto, mas de celebrar a vitória juntos. Se você está passando por dor, você precisa de conforto e força e consolo. Se você não está passando por dor, então você é que precisa consolar e confortar os outros. Você precisa de conforto ou você precisa ser um confortador. Você precisa de consolo ou então você precisa ser o consolador de alguém. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Na igreja, ou Deus nos dá uma família de fé para nos apoiar em momentos de dificuldade. Deus nos consola através da igreja. Deus nos conforta através da igreja. Mas tem mais uma maneira que Deus nos consola, que Deus nos conforta. Deus nos faz crescer através da dor. Deus o faz crescer através da dor. Deus usa a tristeza e a dor para nos ajudar a crescer. Nós vemos pelo menos 3 exemplos de como Deus faz isso. Deus usa a dor para chamar a sua atenção. C.S. Lewis certa vez escreveu: Deus sussurra para nós no nosso prazer, mas Ele grita para nós em nossa dor. A dor é o megafone de Deus.
Deus usa a dor para chamar a nossa atenção. Mas também Deus tira bem do mal. Um dos versículos preferidos que eu tenho, um dos mais conhecidos da Bíblia, Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de todos os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tira o bem do mal. Deus é Deus. Deus nos prepara, outro motivo, Deus nos prepara para a eternidade. Em 2 Coríntios 4:17-18 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Outra forma que Deus nos consola é que Deus nos dá a esperança do céu. Deus te dá a esperança do céu. Esta vida não é tudo que existe, meu irmão, minha irmã. Este é apenas um treino de aquecimento para tudo que temos pela frente. Estamos vivendo para muito mais do que o aqui e agora. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:13, quando ela fala sobre os crentes que morreram: irmãos, não cremos que vocês sejam ignorantes. Não queremos, aliás, que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Nós temos a esperança do céu. Alguns irmãos e irmãs que conhecemos, próximos de nós, alguns companheiros meus de ministério, Deus resolveu levar, mas nós sabemos que eles estão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos conforta com essa palavra. Última forma que Deus usa para nos consolar: Deus usa a sua dor para ajudar os outros. Há um propósito em sua dor, o que torna a sua dor algo redentor. Deus nunca desperdiça uma dor. Muitas vezes nós, frequentemente, desperdiçamos a nossa dor porque não estamos dispostos a usá-la para ajudar as outras pessoas. Deus quer que você e eu redirecionemos o nosso foco. Ele quer que você canalize a sua dor para algo bom e positivo. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 1, versos 3 e 4: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Talvez você não esteja passando agora por uma luta ou uma tribulação, mas você já tenha passado. E Deus quer usar aquela dor, aquela experiência, para que você seja o consolador, o confortador de alguma pessoa que esteja enfrentando uma luta agora. Talvez você esteja do lado oposto. Você esteja agora sofrendo e você precisa de consolo. Deus tem e quer te consolar. Deus sabe o que é sofrimento. O seu maior ministério virá de sua dor mais profunda. Nós achamos que o mundo está impressionado com a forma como nós lidamos com a prosperidade, mas na realidade o mundo realmente fica impressionado conosco com a forma como nós lidamos com as adversidades. Os cristãos verdadeiros, os cristãos fiéis, são aqueles que sabem lidar bem com as adversidades. Nós pensamos que o nosso sucesso, que é o nosso sucesso que nos dá credibilidade para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo, mas Deus diz que é o nosso sofrimento que nos dá credibilidade. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que nos momentos mais difíceis, inclusive de pestilências, de pandemias, de epidemias, foi que a igreja mais cresceu, que a igreja foi mais influente, que a igreja foi uma presença de esperança, de fé, de motivação,
E Deus me chama e te chama para levantarmos a nossa cabeça, porque Ele está conosco. A Bíblia nos diz, e eu quero relembrar você, que Deus te traz para perto dEle quando você sofre, que Deus sofre junto com você, que Deus te dá uma família de fé, a igreja para te apoiar, que Deus te faz crescer através da dor, que Deus te dá a esperança do céu quando você está passando por momentos difíceis, e que Deus usa a sua dor para ajudar os outros. E eu quero orar com você. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil e você precisa de consolo, de conforto, e Deus quer fazer isso com você. Deus quer te consolar, Deus quer te confortar. Aliás, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Vamos orar. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu creio que muitos de nós que estamos hoje aqui, ouvindo essa palavra, inclusive eu, estamos passando por momentos que precisamos de consolo, de conforto. E a Tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que estão com o coração quebrantado e humilde. O Senhor não despreza. Não nos despreze, Senhor. Tua palavra nos diz isso. Nós temos essa certeza que o Senhor está conosco. Mesmo que tudo pareça caminhar de uma forma negativa, o Senhor nunca nos abandone. A Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu deixo com você mais 2 versículos para nós terminarmos essa reflexão, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 11, que diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E 1 Tessalonicenses 4, 18, que diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus console você e a mim com essas palavras, que sejamos agentes de consolação. A Bíblia diz assim: e Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Ele enviaria um consolador, o Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. Confie em Deus, continue firme, levante a sua cabeça, siga em frente, apesar da dor. Chore, mas continue caminhando, que Deus vai te dar a vitória e nós vamos passar juntos por essa. Em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Um abraço.